Hope, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hope Pod Save, o podcast da Save. O transporte de cargas é um dos pilares da economia brasileira. Responsável por mais de 65% de tudo que circula no país, o setor movimenta trilhões em produtos e empregos. Mas, junto com a sua importância, cresce também um desafio constante: o roubo de cargas. Segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, foram mais de 14 mil ocorrências registradas em 2024, gerando prejuízos que ultrapassam os 1,2 bilhão de reais. Os crimes afetam não só as empresas, mas toda a cadeia logística e, claro, o consumidor final. Nós vamos entender o cenário, os impactos e as soluções que estão em movimento com quem conhece muito bem do assunto, vive e defende a segurança no transporte. Nós vamos receber hoje aqui no nosso podcast ele, que com mais de 30 anos de atuação no setor, é um dos nomes mais respeitados quando o assunto é segurança no transporte de cargas. Ele também é assessor de segurança do FETSEMB, atuou em grandes empresas e acumula sólida experiência em investigação de roubos, prevenção de sinistros e consultoria estratégica. Ele também já apresentou o setor em fóruns, eventos com autoridades públicas, mídia especializada e comissões de segurança. Integra a Câmara Técnica de Combate ao Furto e Roubo de Cargas, vinculado ao SEJUSP, Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, e é reconhecido pelo seu trabalho direto com transportadoras, cooperativas e forças de segurança. Também formado em investigação forense e perícia criminal com pós-graduação em criminologia. Recebemos hoje aqui no Hope Pod Save Ivanildo Santos. Ivanildo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Boa tarde, é um prazer, uma honra, né, participar do Save Podcast, o podcast Save, né? É isso aí. Isso é uma maravilha. A gente acha que podemos dizer que é um momento ímpar, né? Claro. Tanto para a minha pessoa, como para o setor de transporte também, para a cadeia logística, né? Que envolve aí o setor de transporte, a gente vai falar um pouco sobre roubo de carga, que é algo que impacta muito o transporte, traz um impacto para a sociedade também, e como você disse bem na sua abertura aí, o consumidor final acaba pagando por isso. Pois né? é. Pagando de uma forma não boa, né? Com certeza. Aí complica a coisa. Então, já que a gente está falando desses impactos, né, desses resultados aí que podem ser não tão positivos, qual é o impacto econômico do roubo de cargas no Brasil e como que esse crime ele afeta diretamente o setor de transporte e as empresas? Bom, hoje eu costumo dizer que o roubo de carga é algo que já existe no Brasil há anos, né? E ele vem numa crescente. A gente vai pegar a década de 90, por exemplo. Na década de 90 a gente via falar de roubo de carga, mas a gente também não tinha as tecnologias que a gente tem hoje. Sim. Então, a tecnologia foi crescendo também, o roubo de carga também ele foi evoluindo. Eles vão evoluindo junto, Com vão certeza. se atualizando, senão como é que faz? Então, o roubo de carga foi acompanhando também a tecnologia e ele vem trazendo um impacto. Hoje a gente percebe que traz um impacto muito grande no transporte, que acaba gerando um custo mais alto para o transportador, para a cadeia logística. E eu brinquei com um colega dessa questão do roubo de carga. Ele falou, não, e a questão do roubo de carga? Eu falei, cara, o roubo de carga, ele não só traz um impacto real para o transportador, para a cadeia logística, mas ele também traz um impacto para o consumidor final. A gente vê que ele vai impactar a sociedade de alguma forma. E a gente percebe que você pega, por exemplo, uma carga de correios hoje, uma carga de fracionados hoje,
uma carga de e-commerce, você compra lá um objeto, você está esperando, está lá programado para chegar, é algo que se for presente do meu filho. Chegando ali o presente do meu filho, aniversário dele, programado, vai chegar hoje, 10 horas da manhã, está lá programada a entrega. De repente não chega, quando você vai procurar saber, não, nós acabamos de embarcar outro, o seu veículo foi roubado, e aí aquela expectativa que você criou para você e para o seu filho, ela já se foi. Claro. Então, assim, por muito que há um ressarcimento de valores ali, mas existe um impacto, existe algo que vai trazer para a sociedade que aquela perda, não aquela perda, talvez aquela perda física daquele objeto, ele vai ser ressarcido. De alguma forma, vai ser ressarcido pelo transportador, pela companhia de seguro. Mas e a decepção que você sofreu e a decepção que o seu filho sofreu com aquela perda? Pois então, assim, traz o impacto na família, traz o impacto. Então, assim, o consumidor final, ele acaba sofrendo com esse impacto, assim, de várias formas. Ele sofre com a questão financeira, ele sofre com a questão emocional, aquela questão de que ele espera algo e que acontece de forma diferente. Então, a gente diz que o roubo de carga, ele atinge toda a cadeia, não só logística, não só como transporte, mas também a cadeia humana ali, a quem está esperando, para de onde saiu. Às vezes o embarcador ele não tem outro para te fornecer. Entendeu? Então, assim, você compra uma mercadoria, a gente fala muito acontece casos de roubos de carga de mercadoria equipamentos que são fabricados fora do Brasil. Então, se isso existem equipamentos que levam 3, 4 meses para ser fabricado. Aí mais 2, 3 meses para chegar no Brasil, para ser desembaraçado. Aí vai quase 5 meses para chegar num local para ser instalado. Aí vem um cara de fora para fazer a instalação daquele equipamento. Aí o cara está lá sentado esperando, vem a notícia, o caminhão foi roubado. E aí? E aí vem o prejuízo do cara daquele especialista que saiu de fora, que veio de outro país para botar equipamento, aí você vai ter que fazer um outro pedido, aí geram uma sequência de problemas, né? Que aí geram uma sequência de prejuízos, tem que refazer, tem que mandar o projeto de novo, iniciar tudo do zero de novo, aí é mais 5, 6 meses. Aí quem vai pagar a conta? Pois é. E aí vai uma coisa que era para ser num período curto, acaba se tornando muito mais longo e gerando a frustração. Você deu o exemplo aí do filho, né? Do presente do filho, mas isso pode ser qualquer outra coisa. Às vezes a pessoa está montando um negócio, precisa muito de um equipamento, ou precisa de não sei, repor algum tipo de estoque ou qualquer coisa do tipo. Se tem esse atraso, isso compromete demais uma linha de produção, isso compromete demais tantas outras coisas que pode afetar economicamente falando também, como a gente falou. Sim, com essa linha econômica, a gente percebe também, existe mercadoria, a gente tem cargas aqui que vão para fora do Brasil, principalmente do agronegócio. A gente tem o café, a gente tem alguns equipamentos que vão para fora do Brasil, que o navio está lá esperando para carregar. Só que o navio, ele tem uma janela. Existe uma janela ali, ele tem um prazo para ficar aportado ali. Sim. Roubou a carga no caminho, travou tudo. Então, assim, vou ter que embarcar outra. Não, tá chegando a outra, mas a outra vai chegar daqui 10, 12 horas. E aí o que vai acontecer? O navio vai ficar... Aí tem multa, tem aquela questão de... Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, roubou, o seguro paga. Mas a gente tem que analisar, só que as pessoas não analisam, quem está de fora não consegue enxergar o tamanho que é esse prejuízo, o tamanho que é o impacto de um roubo de carga hoje. Sim, exatamente, impacta em várias coisas. Agora eu fiquei curioso para entender quais são as principais causas desses roubos, em quais são as regiões mais afetadas. Bom, a gente tem hoje, vamos falar por regiões, né? A gente tem hoje a região sudeste hoje, que ela acumula hoje a nível nacional aí, ela acumula o maior número de roubo de cargas. A gente tem aí São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minas Gerais é o terceiro estado com o de maior número de roubo de carga. A gente tem São Paulo, tem o Rio de Janeiro e em sequência Minas. Minas que é com a fatia aí de 10% aí desses roubos. Mas se você pegar aí num prejuízo de 1,2 bilhão, 1,2 bilhões, se você pegar um prejuízo aí de em torno de 10, 12%,
nós também temos um prejuízo muito grande. Sim, pois é. O que a gente vem percebendo ao longo do tempo? O que traz a questão do roubo de carga? A gente enxerga por vários ângulos, né? A gente vai enxergar aí o ângulo da oportunidade, a gente vai enxergar o ângulo aí da próprio meio de vida, né? As pessoas costumam, isso parte para essa vida e passa a ter isso como meio de vida. Mas a gente também entende que hoje, eu costumo dizer que a gente tem uma legislação muito branda no país. Entendeu? A gente tem uma legislação muito branda no país que ela não impacta direto. Ela tem um impacto? Tem. Mas assim, e mesmo assim ainda deixa quem atua no roubo de carga, ele ainda atua numa zona de conforto. Porque ele sabe que as nossas leis são brandas e vai acabar mais cedo ou mais tarde, ele vai sair e vai voltar vai voltar vai acontecer novamente, vai dar uma continuidade. E a gente como nos dias atuais, hoje, 2025, a gente ficou aí um ano aí, praticamente 2 anos aí com o mercado praticamente bem parado. Sim. Nós tivemos a pandemia e uma coisa que eu falava muito com o pessoal, com o transportador, algumas palestras que a gente dava virtual, eu dizia muito assim, gente, ninguém até agora parou para pensar no pós. Tá todo mundo pensando no momento aqui, mas o pós, o impacto vem no pós. E a gente está percebendo isso. Agora, você vê que nós tivemos um período de baixa, tivemos um período de baixa, e agora nós começamos um período de crescente de novo. Exatamente no pós-pandemia. O que tem acontecido hoje? Grandes empresas hoje estão sentindo o impacto da pandemia. Tá. E aí, com esse impacto, acaba surgindo, aumentando acaba gerando um risco de aumento de receptação de carga. Então, assim, eu vou te dar um exemplo aí. Eu estava conversando, eu fui para Salto de Guaíra, eu já tive a oportunidade de rodar essas beiradas aí dos outros países vizinhos aí, essas rotas do crime aí, e eu tive em Salto de Guaíra, eu estava monitorando uma situação, fui ver uma situação lá em Salto de Guaíra, e conversando com os colegas lá em Guaíra. E os colegas da polícia lá, a gente batendo um papo, e eles disseram, Vanildo, você já parou para pensar que boa parte desses caminhões que são roubados, eles não estão indo para o Paraguai? Eu falei, cara, faz sentido, porque o número de veículos, o número de caminhões roubados é tão grande que se tiver tudo indo para dentro do Paraguai, eles não vão conseguir. Onde que eles estão colocando tanto caminhão? E aí, o que a gente percebeu? O que aconteceu? No período da pandemia, quando tudo fechou, e a gente faltou peça no mercado, faltou insumo, começou a faltar as coisas do mercado. E como lá, a gente percebe que lá no Centro-Oeste, pegar o Centro-Oeste, pegar o Norte do Brasil, onde tem o agronegócio ali que é muito forte, e tem um volume maior de veículos, de caminhões de carga, faltou peça, faltou insumo, e começa a faltar as coisas, isso. E isso acaba fomentando o crime. Acaba fomentando o crime de alguma forma, porque o cara vai lá, rouba um veículo, leva para desmanche. E aonde vai essa peça? Essa peça acaba voltando para o mercado. Então, ela vai voltar para o mercado. Ela vai voltar para o mercado. Então, assim, eu fico observando algumas coisas que acontecem a nível Brasil aí, e algumas ideias que o pessoal coloca, que é isso, aquilo, vai lá, não volta, mas assim, a gente tem que ser real, cara. O problema está aí, o problema existe, a gente precisa... As pessoas precisam entender mais sobre o problema e entender que está aí, existe. A gente precisa combater o problema. Sim. A gente precisa combater o roubo de carga. Ele acaba movimentando um volume financeiro muito alto. A gente sabe disso. E os volumes de cargas que são roubadas aí no Brasil é muito grande. E roubam-se cargas. Os caras não roubam uma carga de grama. O cara não vai roubar uma carga de grama, o cara rouba uma carga de eletrônico, o cara rouba uma carga de cigarro. Nós estamos falando de roubos de 5 milhões, roubo de 1 milhão e 200, roubo de 2 milhões, a gente está falando, assim, com a década de 90, quando eu comecei a entrar no mercado logístico,
acompanhar um pouco de carga, a gente vem aprendendo ao longo dos anos. Naquela época, lá atrás, o roubo de veículos, o cara roubava um caminhão, roubava uma carga, ele dizia pro motorista assim, olha, nós vamos abandonar seu caminhão em tal lugar. O motorista podia ir lá que o caminhão dele estava abandonado. Ele dava informação. Dava informação, nós vamos abandonar seu caminhão na região tal. E aí começava, não, pode deixar que nós vamos abandonar seu caminhão. E abandonavam. Só que de uns anos para cá, a coisa mudou. A gente costuma dizer que o jogo virou. Sim. Hoje vai a carga e vai o caminhão. Você pega hoje um conjunto hoje que custa 1.200.000. Pois é. 1,5 milhão. Pega um cavalinho aí que custa 1 milhão, mais 500 mil de uma carreta, 1,5 milhão. Então, Pois assim, é. hoje esse mercado... Então, assim, o cara leva uma carga de 1 milhão, mas leva mais também um conjunto de 1,5 milhão. Então, ele tá com 2,5 milhões na mão dele, para ele. E aí, quem vai fomentar isso é o receptador. E o cara para quem vai comprar isso é quem tem condição de comprar. Claro. Então, não é qualquer não é qualquer vendinha lá no meu bairro, não é qualquer padaria da esquina que vai comprar uma carga de cigarro, que vai comprar uma carga de eletrônico, que vai comprar uma carga de pneu. Então são pessoas que têm, como a gente costuma brincar muito, né, que tem bala na agulha, que pessoas que têm condição de comprar. E falando aqui das regiões, a gente pega, a gente fala da região sudeste, a gente fala de Minas Gerais, eu vou falar do meu estado, que a gente tem a gente conhece bem. Minas Gerais, é conhecimento de todos que Minas Gerais tem a maior malha viária do país. Certo. Então, quem sai do norte ou do nordeste para o sul, ele tem que passar dentro de Minas Gerais. E quem sai do sul, vai para o norte, para o nordeste, ele tem que passar dentro de Minas Gerais. Então, assim, a gente Minas Gerais, então, acaba pegando essa boa fatia. Como há um volume muito grande, a gente acaba tendo esse número, a gente acaba tendo um número maior de roubo de carga dentro do estado. A gente tem outros fatores que a gente poderia até levar aí. A gente pega Minas Gerais, a gente faz limite aí com alguns estados, a gente faz limite com Mato Grosso do Sul. Se você pegar lá na região do Triângulo ali, Uberaba ali, você vai sair ali pro lado de Frutal ali, você já vai sair no Mato Grosso do Sul, é a rota das usinas de cana ali, e a gente chama até de rota de fuga ali também. A gente faz limite com Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e Goiás e Bahia. Então, a gente tem 6 estados que fazem limite com Minas Gerais. Ali no meio mesmo, e nós né? estamos no meio, assim, se você pegar... E a gente tem uma... Aí eu posso dizer o seguinte, hoje a gente fala de números. A gente falar de números, eu não gosto... Eu até me retenho um pouco em falar, Minas Gerais. Você acha que os números de Minas Gerais cresceram? O que eu costumo dizer? Gente, precisa analisar que hoje nós não temos um sistema único no país. Um sistema único de registro de ocorrência. Não existe um sistema único. E aí, quando a gente vai discutir sobre o assunto, a gente percebe que aí a gente tem um problema. Existem roubos que acontecem nos limites desses estados, que o cara é abandonado, o roubo é lá no sul de Minas, o cara é abandonado em São Paulo. Onde que ele vai registrar a ocorrência? Ele vai registrar no estado de São Paulo. Só que nós não temos conhecimento dessa ocorrência. Porque como não existe um sistema único, então os sistemas não são integrados. Eles não se conversam, né? O sistema não conversa. Então a gente não vai ter conhecimento. Então, assim, quando a gente fala, olha, o número de roubo de carga de São Paulo está lá em cima. De repente, porque... Se você pegar uma fatia ali, aconteceu dentro de Minas Gerais, aconteceu dentro do Rio de Janeiro e registrou em São Paulo. O registro foi lá. Da mesma forma, o cara foi roubado lá e registrou aqui em Minas Gerais. Então a gente muito... Acho que a gente precisa mudar algumas coisas no país. Sim, claro. Até para ficar mais fácil da gente entender, ter uma estatística melhor do que está acontecendo, aonde está acontecendo. Sim, até para você ter... A gente fala, a gente tem... Todo mundo vai falar roubo de carga, o pessoal já grita, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, região sudeste. Você pega lá no norte, lá no fundo do norte, o pessoal não tem. Se você pegar estatísticas lá, não tem. Os números de roubo de carga lá são bem baixos. Espírito Santo, eu brinco muito com um coronel amigo meu que tem lá, e um delegado, eu brinco muito com ele. Ele falou, coronel, Natália, quantos roubos vocês tiveram no ano? 52, foi misericórdia, coronel. Vocês não tiveram nem 10%, nós tivemos aqui em Minas.
É o que nós tivemos. Falei, então tá bom, coronel. Eu estou achando que vocês estão mandando registrar a ocorrência aqui. Pode ser, olha lá. Tá registrando aqui só para não ter um número grande lá. E como é que o roubo de carga pode impactar a reputação e os custos diretos e indiretos das empresas envolvidas? Sim, esse é um outro ponto que é muito discutido no meio do transporte. Tá. Um transportador hoje, ele gasta de 12% a 16% hoje do seu faturamento com segurança. O que a gente fala de segurança? A gente fala, aí entra o seguro, entra gerenciamento de risco, monitoramento, tecnologias que ele utiliza em veículos, gente para cuidar do setor. Então, esse custo, ele sai da conta do transportador. Então, se você for analisar bem, um transportador hoje, um empresário hoje gastar de 12% a 16% hoje do seu faturamento é muita. É muita coisa. Então, assim, e isso sai tudo, isso vai para a conta do transportador. E é um dinheiro que ele não vai voltar. É um dinheiro que está lá, que ele está gastando com segurança. E aí tem as exigências também, né? A gente percebe que muito custo dele é pelas exigências das companhias de seguro, das gerenciadoras de risco. Ele contrata uma gerenciadora de risco que tem que trabalhar em cima de uma apólice, e aí ele tem que pagar. Ele paga a gerenciadora de risco, mas a gerenciadora de risco trabalha em cima da apólice. E aí o que vai acabar acontecendo? A companhia de seguro, ela dita regras. Tá. Ela dita regras. Então, ela diz para ele, olha, a carga até 100 mil, tranquilo, o seu pode ser um veículo sem rastreamento, não precisa ter tecnologia, não precisa ter nada. Mas com 101 mil, você já precisa ter monitoramento, você já precisa ter um monitoramento 24 horas, a tecnologia tal. Passou de 150 mil, você já precisa ter uma segunda tecnologia. Passou de tantos mil, você já passou aí de 300 mil, você já precisa ter uma terceira tecnologia. Passou de você já tem que contratar uma escolta. E ainda tem aquela questão de mercadorias específicas, né, que ele acaba tendo que utilizar, que independente do valor, ele tem que ser rastreado, costuma ter que utilizar a escolta, porque são mercadorias. Aí o custo dele só vai aumentando. E ele não. Aí eu volto lá no consumidor final. Quem vai pagar essa conta? Exato. Eu gostei muito da sua abertura aí, da questão que é o que ninguém fala. Nas discussões que eu vejo de roubo de carga, ninguém lembra do consumidor final. E essa é a realidade. Quem vai pagar essa conta? É o consumidor final, porque o transportador ele vai ter que repassar esse custo para alguém. Sim, claro. Ele vai ter que repassar esse custo para o cliente dele. De alguma forma, quem é que está contratando o frete, quem é que está contratando ele vai ter que aumentar o custo. E quem vai pagar quem está contratando. Então, aí você compra, vamos lá numa mercadoria de e-commerce. Hoje, algumas mercadorias, eles te dão frete grátis. Mas quando vai chegando, quando ele começa a ter esse impacto de prejuízo, ele começa a tirar esse frete grátis, porque ele tem que repassar o custo. Então, o transportador ele acaba tendo que repassar. E ele vai repassar para quê? O consumidor final. Ele vai ter que pagar. Mas o custo é muito alto. Ele consegue repassar, ele não consegue repassar 100% daquilo que ele tira, daqueles 12% a 16%. Nossa. Ele não vai conseguir repassar. Mas ele acaba aumentando o custo do frete dele. E às vezes ele não consegue, dependendo do cliente, ele acaba tendo que absorver também esse custo. Então, esse é o grande impacto que tem hoje. E as pessoas precisam... Quem está de fora só enxerga-se. Eu aprendi a conviver com o empresário de uns anos para cá, e quem está de fora enxerga o empresário dessa forma. O cara está com 50, 100 caminhões, está ganhando dinheiro. Mas ele também gasta. Sim, claro. E quando ele coloca na ponta da caneta, aí ele pensa assim, poxa, acho que eu vou colocar meu conjunto da cristaleira e não vou rodar mais. Então, assim, eu fico imaginando assim, eu me colocando no lugar dele, quando eu pego assim, de 12% a 16%, eu tenho que gastar com isso, mas eu tenho lá 100, 150 funcionários, eu tenho rescisões, eu tenho isso, eu tenho manutenção. Quando eu vou olhar o meu lucro... Poxa, eu tenho que parar para pensar, será que está valendo a pena? Então, assim, eu me coloco no lugar, muitas vezes eu me coloco no lugar do empresário nesse quesito, porque pela forma que as pessoas falam, quem está de fora fala, mas o impacto é grande, cara. Sim, completamente, porque não tem como você só lucrar
né? Tem o custo também. Sim. E que não é baixo, como a gente falou agora. Mas também, para tudo ter uma consequência. Eu queria entender quais são as consequências do roubo de carga para a cadeia de suprimentos para o consumidor final. A gente falou mais ou menos isso, assim, mas quais são essas consequências? Bom, vamos pegar uma cadeia alimentícia. Tá. Vamos pegar uma cadeia Vamos pegar alimentícia. como exemplo. Se o roubo de alimento ele começa a crescer, vai haver, a gente tem esse risco da reposição de mercado. A gente vai pegar aí, vamos pegar, por exemplo, mercadorias de alimento que está indo para uma determinada região do país, ele vai ali de vamos pegar no mínimo aí, já tem um volume certo para aquela região. Certo. E se começa a ter roubo daquela mercadoria, ela vai ter dois problemas. Ela pode faltar e ela pode ter um custo mais alto. Uhum. Então, ela acaba trazendo... Então, assim, tudo vai no custo. Então, Claro. assim, se você pegar o eletrônico, você vai ter o mesmo problema. Você vai ter o mesmo problema. Porque o fabricante, o produtor, vamos ver, o produtor rural ou o fabricante da indústria, ele tem que repor isso. De alguma forma, ele vai ter que repor, de alguma forma, ele tem que recuperar essa perda dele. E a forma dele recuperar essa perda dele é aumentar o seu custo de fabricação, aumentar o seu custo de produção, que isso vai chegar lá no consumidor final. Sim, sim. Vai impactar. E sempre chega no consumidor final. Sempre chega no final. Mas e aí, como é que a gente faz então quais são as medidas de segurança práticas e operacionais que as empresas devem adotar para prevenir esse tipo de coisa? Bom, hoje, gente, eu acho bacana porque deixa eu fazer uma evolução aqui na segurança do roubo de carga. Cara, na década de 90 eu achei, assim, de vez em quando eu paro para pensar, eu acho bacana. Na década de 90, quando começou a surgir os primeiros rastreadores, né? Teve uma empresa aí, um cara famoso aí, ele foi lá nos Estados Unidos, descobriu que tinha lá um equipamento e trouxe para o Brasil, dizendo que seria a solução logística, a solução do roubo de carga. E aí começaram a vender, na época era $10 mil, cara. Era novidade, né? Então... $10 mil na década de 95, 96 ali, $10 mil, transportador investindo, colocando, acabou, eu não vou ter roubo de carga, eu não vou... E de repente o roubo de carga não parou, ele continuou, foi fomentando mais ainda. E aí o cara investiu investi $10 mil, aí quando tinha um roubo, o cara, investi $10 mil e não resolvi meu problema. Porque o ladrão, aquilo que a gente falou, né? O ladrão de carga, ele também evoluiu com a tecnologia. Claro, ele acompanha, né? Acompanhou. E aí, quando chego, aí eu fiquei observando, e essa tecnologia, quando ela chegou, era só antena, um teclado e um botão de pane, cara. Sim. E de repente, eles começaram essa tecnologia, ela já já começou a surgir alguns periféricos. Aí começou a surgir ali uma trava de baú, começou a surgir uma trava de quinta roda, aí surgiu o sensor de porta, aí com o tempo surgiu o sensor de violação de painel. Teve uma época que eles começaram a colocar uma tela na janela dos veículos, aí o ladrão arrumava um cara magrinho para passar no buraco da tela. Então, assim, eu achei... E assim, eles foram evoluindo. E o que o empresário faz hoje? Ele investe. Claro. Ele investe até por força de contrato de seguro, contrato de cliente, então ele acaba investindo nisso aí. Ele vai lá, poxa, eu vou colocar uma tecnologia, vou colocar um rastreador. Vai lá, pega. Hoje os rastreadores são pontas, são coisas de primeiro mundo. Vai lá e coloca lá. Então ele vai lá e investe rastreador com todos os periféricos que vendem para ele. Aí tem uma gerenciadora de risco. Tudo isso é contratado para que não aconteça o roubo, não aconteça o problema. Claro, é. Aí ele contrata uma gerenciadora de risco, coloca toda essa tecnologia no veículo e começa a monitorar o carro dele. E a gente sabe que muitas vezes está certo, algumas operações. Aí ele começa, e hoje tem plano de rota, ele cria-se planos de rota, horário de parada, que o cara não pode rodar, só pode rodar até as 22 horas, não pode dormir no posto tal, só pode dormir. Aí eles vão criando esses planos de rota, aí foram criando isso. Isso é o que o pessoal hoje se fomenta hoje na prevenção. Tá. Então, assim, eu costumo dizer que a prevenção de roubo de carga, ela tem que começar lá no RH, lá na contratação.
Então, assim, poxa, quem é que eu tô colocando? Na mão de quem que eu vou colocar um patrimônio de 1,5 milhão? Sim. Então, assim, eu conversava com um colega que é gestor de uma transportadora, de uma grande empresa de transporte, e ele disse para mim, cara, a minha gestão de segurança aqui, ela começa lá no RH. E eu falei, eu concordo com você. Claro, é da raiz mesmo a coisa. Então tem que começar lá no RH. É. E muitas vezes esse filtro não é feito lá. Muitas vezes esse filtro é mal feito, cara. Então, assim, às vezes o cara entra e muitas vezes você pega o cara, ficha limpa, bonitinho, mas o cara, ele tá lá infiltrado. E aí? Eles colocaram ele lá para isso. Pois é. Então, assim, a gente tem esse risco. Mas a gente, voltando aqui na pergunta, a gente fala que começa lá no RH. A contratação tem que ser uma contratação bem filtrada. A gerenciadora de risco tem que fazer um trabalho muito bem feito na questão da liberação do motorista, do cadastro dele, porque hoje o motorista, para transportar, ele precisa ter uma liberação de gerenciadora de risco, porque senão as companhias de seguro não liberam, não autorizam o carregamento. E ele vai lá, passa por uma ele passa pelo RH. Acho que o mesmo critério que tem na gerenciadora tinha que começar no RH também. Vamos ver a vida do cara, vamos levantar, vamos saber quem é o cara que a gente está colocando aqui dentro. Quando chega na gerenciadora de risco, vai ter a contraprova. Não, o cara é 10. Passou, o cara é 10. Vamos lá. E aí começam os investimentos. O cara, é aquilo que eu disse, o cara vai lá, compra rastreador, o cara coloca rastreador no veículo, gerenciadora de risco. Alguns casos de alguns clientes, ele acaba tendo que contratar escolta. Em algumas operações, ele coloca até uma escolta velada de um determinado trecho para passar pelo local de risco, para ele tentar mitigar esse problema que ele possa ter com o roubo de carga. Então, ele precisa fazer isso. Eu normalmente oriento o transportador, oriento o cara, falo, gente, observa, você já saiu, está na pista, você vai para a pista, você tem que observar onde você vai dormir. Onde você vai parar. Você tem que observar. Tudo. É todo um estudo por trás. Você tem que fazer, você tem que observar. Não é simplesmente dizer pro cara assim, cara, toma aqui e vai embora. Não, cara, você não pode dormir. Outro dia, recente, me ligaram e falaram comigo assim, pô, dá uma ajuda aqui, roubaram um caminhão. Roubaram aonde? Poxa. Roubou no posto tal. Eu falei, cara, toda hora fala aí, nos grupos tá falando que o local lá é área de risco e o seu cara, você deixou seu cara, você autorizou o cara a dormir lá, cara. Então, assim, os caras precisam trabalhar isso aí. E muitas vezes o transportador, ele contrata um profissional para isso. Então, assim, eu tiro por mim, eu também sou contratado para dar essas orientações lá. O meu papel na federação hoje, lá na FETSENG, é dar essa consultoria, dar esse apoio ao transportador, orientar aqueles que nos procuram lá, a gente vai, senta com o pessoal dele, mostra a realidade da coisa, que a gente precisa mostrar a realidade, porque não é tão simples assim. Eu fui lá para a faculdade, aprendi logística, aprendi tudo, aprendi inteligência logística e agora eu vou aplicar na transportadora. Só que o cara precisa entender ou às vezes o cara acostumou com a cadeira, mas ele tem que conhecer o chão de fábrica. Exatamente. Que é a rua. Eu brinquei com o cara, brinquei com o rapaz hoje, outro dia com um gestor de uma empresa que eu dou consultoria. Eu falei com ele assim, cara, você podia pedir o seu coordenador de risco, liberar ele para ele dar uma volta comigo na selva, o dia que eu tiver que ir lá para a selva. Pra ele dar uma volta comigo lá na 163, lá na Amazônia, lá, igual eu fui lá para a Cachoeira da Serra. O lugar que não pega celular. O posto da polícia mais próximo é 150 quilômetros de onde você está, dependendo de onde é que você está. Então, você dá uma volta comigo lá na selva. Porque, cara, ele precisa entender o que... Ele até hoje, ele só trabalhou atrás da cadeira. Pois é. O cara precisa entender lá fora. É outra realidade, né? É outro mundo, é outra realidade. Então, se a gente tem esse impacto, a gente tem esse risco, a gente tem esse problema lá fora. Sim, e aí a gente está falando bastante dessa questão de tecnologia, que os roubos também acabam evoluindo aí com uma tecnologia junto, mas de que forma que essa tecnologia ela vem para aliar, né? Que ela tem sido aliada no enfrentamento do roubo de carga. De que forma que a gente pode ver isso positivamente? Bom, aí como que a gente vai trabalhar? A tecnologia está aí, ela tem que ser usada. Claro. Desde que ela seja usada
corretamente. Tá. E eu costumo dizer o seguinte, qualquer central de monitoramento funciona, Uhum. desde que ela seja bem operada. Então, assim, os riscos estão aí, a gente sabe que existe o risco, mas a tecnologia hoje a gente encontra tecnologias hoje, como eu disse, né, o próprio rastreador hoje, uma tecnologia de rastreamento hoje, quando ele é instalado, hoje ele vem com uma série de periféricos que hoje dificulta a ação de quadrilhas. Tá. Dificulta a ação. Então é um grande aliado. Às vezes é exigência de algumas companhias e até para o transporte. E a gente também tem outras tecnologias. Hoje a gente tem tecnologias hoje de bloqueio de veículos independente. Tá. A gente tem... Lá atrás, cara, eu acho bacana como é que a coisa se faz lembrar as coisas. Como a coisa evolui, né? Como era. Lá atrás, o rastreador, ele tinha o único bloqueio que ele tinha era o bloqueio de... Tinha um bloqueio de veículo, era na bomba, cara. Ah, olha. Era uma mangueira de óleo que entrava na bomba. O ladrão precisava de uma chave 14, cara, para ele fazer isso. Ele ia lá e tirava lá. E resolvia. Fazia uma ponte safena na bomba e ia embora. Fazia uma cirurgia ali. Fazia a ponte safena e ia embora, cara. E assim... E hoje não, hoje a tecnologia hoje é muito evoluída, hoje os veículos são eletrônicos, realmente era bomba e tal, hoje os veículos são eletrônicos, então a tecnologia hoje ela funciona. E tem sido eu conheço tecnologias aí que tem sido grande aliada, tá? Grande aliada do transporte, grande aliada no combate ao roubo de carga. E a gente, fiz um curso com o Tavares, né? Nós fizemos um curso junto lá na DINT, a gente conversou bastante, então assim, e uma das coisas que a gente falava muito de inteligência, né? Então a gente precisa usar a tecnologia usada com inteligência. Sim. Ela é uma grande aliada. Pô, com certeza. Entendeu? É uma grande aliada. Então, assim, esse trabalho que a Save faz de inteligência junto às empresas aí, o corporativo das empresas, é um trabalho que é bem aliado, que se faz, dá resultado, cara. Dá resultado nessa cadeia de logística aí no combate ao crime. E facilita muito o uso para quem está lá na ponta, fazer o uso da ferramenta. Então, se a gente tem a tecnologia instalada no veículo e ela tem que ser sendo usada de forma correta, ela é uma grande aliada. Todas as tecnologias que tem hoje. A gente hoje tem até tela hoje que coloca na traseira do baú, o cara toma choque. Olha aí. Então, assim... Essa é boa. Então, o cara vai subir o baú, o cara toma um choque. Tem uma tela lá atrás e ele toma um choque. Então, assim, é legal? Cara, vale. É uma coisa que vale a pena. Só que a gente pensa uma coisa que... Eu sempre digo assim, nas brincadeiras aí que a gente faz, o ladrão tá sempre um passo na frente, né? Ah, é? Ele já sabe como é que vai desativar isso aí. Mas a tecnologia sendo usada com eficiência, ela consegue inibir, consegue fazer um trabalho... Prevenir coisas. E essa prevenção, ela tem... E esse trabalho preventivo, usando a tecnologia que a gente tem hoje, que antigamente era muito na unha, as coisas eram muito no papel, na informação. E hoje não, hoje você tem um clique, cara. Hoje resolve muita coisa, hoje né? É um clique que você resolve um problema. Então, assim, se você estiver atento a isso aí, você consegue evitar um roubo de carga. Você consegue evitar. Tá. Porque se for bem usado, se for bem feito com... Aí é que volta a usar o termo inteligência. Se for usado com inteligência, a gente consegue resolver. É um grande aliado. Sim. Agora, qual é o papel das autoridades no combate ao roubo de cargas e como as empresas podem colaborar com os órgãos de segurança? De que jeito que a gente faz essa conexão aí, essa junção? Bom, o que a gente vê hoje do papel das autoridades? Vou falar pelo meu estado. Tá. Vamos falar por Minas Gerais. A gente tem uma delegacia de roubo de cargas hoje dentro do estado que é muito eficiente. Ela é antiga, é uma das primeiras do Brasil, né? Foi criada na década de 90. Em 94 foi criada a primeira delegacia de roubo de carga aqui no estado. E ela perdurou aí por alguns anos. Depois ela deu uma separada e voltou de novo. Já desde 2012 ela voltou a operar de novo.
Então a gente tem uma delegacia de cargas eficiente, a gente tem uma polícia hoje que faz um trabalho muito bacana dentro do estado no combate ao roubo de carga. A gente tem um trabalho hoje da Polícia Rodoviária Federal que é excelente nas rodovias, a gente acompanha aí, as mídias, né, trazem isso para a gente aí, o que a Polícia Rodoviária tem feito nas rodovias. Hoje a gente tem a Polícia Rodoviária Estadual que tem as rodovias que está sob concessão dela. Ela também faz um excelente trabalho, tem feito um excelente trabalho dentro do estado. A gente tem também a Polícia Militar dentro das regiões metropolitanas, nas cidades, tem feito um grande trabalho. E por incrível que pareça, que na região metropolitana, as guardas municipais também têm feito um trabalho bacana dentro do seu município, também no combate, ajudando no combate ao roubo de carga, integrando aí com a Polícia Civil, com a Polícia Militar nesse combate. Minas Gerais hoje conta com um comitê, né, de combate ao roubo de carga, está sob jurisdição da Sejusp, qual nós fazemos parte lá. Esse comitê foi criado para que seja tratado os assuntos das regiões, para ser levado ali, para que seja levado e criado projetos ali para combater e acabar com o problema em determinadas regiões. A gente tem algumas regiões no estado, a gente falou de região lá atrás, a gente tem algumas regiões do estado sim, que são pontos críticos. A gente tem o norte de Minas ali, o leste emendando com o norte de Minas ali, na divisa com a Bahia ali, a gente pegando ali, saindo aqui, pegando depois de Salinas e saindo pelo leste de Minas ali, depois de Governador Valadares, a gente tem ali depois de Teoflotone, Taubim ali, até no encontro ali da 265 com a 116. Então a gente tem ali um volume grande de roubo de carga ali, até porque por causa da aproximação do estado da Bahia, e ali já está bem em cima da divisa, e a gente está ali, eu fiz muito aquela área ali quando eu estava em campo, a gente está a 750 quilômetros da divisa. Então, assim, tinha um roubo de carga lá, o pessoal pedia para mim ir lá fazer o levantamento, eu tinha que rodar 700 quilômetros para mim fazer. Então, assim, os limites são muito grandes. Então, o ladrão, ele tá... Quando chegava ali, já tinha 3, 4 horas, 5 horas que aconteceu. E ele ainda tinha mais 700 quilômetros na minha frente. Então, a gente tem essas dificuldades. A gente ainda tem algumas dificuldades de telefonia em alguns municípios dentro do estado. Então, foi criado esse comitê. O comitê tem trabalhado no enfrentamento ao roubo de carga, tem feito essa integração junto com as polícias. Esse comitê, todas as forças de segurança do estado faz parte, que é a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal, Ministério Público, tá lá, Receita Estadual, tá a NTT. Então esse pessoal, tá todo mundo inserido na mesma mesa. Então a gente está ali de 2 em 2 meses, a gente se reúne para discutir os assuntos. A última reunião que nós fizemos nós tratamos exatamente o norte de Minas. Legal. Os problemas que tem lá. Então, assim, já foi sugerido, operações e tal, e um trabalho lá para ser feito em loco agora. Então, assim, é essa a ideia. A próxima reunião agora nós vamos fazer ela itinerante, ela vai ser no sul de Minas. A gente vai fazer uma reunião lá até para questão das reclamações dos roubos de café. Então a gente vai trabalhar esse assunto na mais próxima reunião. Tá. E aí eu posso também falar de alguns estados. O Goiás tem esse trabalho também, tem essa integração também das forças de segurança no combate ao roubo de carga, que isso deu um resultado muito grande. São Paulo, esse projeto dessa integração, ele já é antigo, já tem muito tempo. Já lá existe, inclusive em São Paulo existe uma legislação, né, que é do Procarga, que é exatamente para tratar assuntos de roubo de carga, é decreto de lei. Lá no Rio de Janeiro tem um decreto de lei também para fazer isso. Goiás tem, Paraná tem, Espírito Santo também tem. Então, assim, tem essas câmaras técnicas para tratar o assunto. Então, a sua segurança está aí. A gente, como eu disse no início, né, a gente precisa mudar algumas coisas, a legislação, porque ainda existe penas brandas dentro do país, principalmente para receptação. Não existe um crime, não existe nada definido na lei para penalizar quem está portando um jammer. Pois é, então. A gente tem o jammer aqui, e hoje as quadrilhas usam muito o jammer hoje na inibição de sinal. E
cara, e não tem uma regulamentação do jamming no país. Uhum. E é uma coisa que você compra no Mercado Livre, você compra na internet, cara. Então, assim, acho que nas discussões que a gente muito tem aí, em fóruns e eventos aí, é exatamente sobre essa questão de legislação, cara. A gente tanto a cadeia de transporte como a segurança pública, num contexto geral, ela sofre um pouquinho com a legislação. Porque o trabalho da polícia tem sido feito. Sim. Eu digo que o trabalho da polícia, dentro desse contexto, no combate ao roubo de carga, ele tem sido feito. Ótimo. E quais são as melhores práticas de segurança no transporte que podem servir de referência também para o setor? O transporte, o que a gente volta de novo a falar da gente aqui. Em 2016, nós criamos lá na federação um grupo de WhatsApp, um grupo de GT, de reuniões. Vamos pegar isso como prática. Tá. Então, nós começamos a colocar na mesa, dentro de um local, o transportador, representante de transportador, gestor de segurança e segurança pública, para a gente discutir o assunto roubo de carga. Então, eu acho que dentro dessas melhores práticas, e a melhor para mim seria aquela, como diz, a gente fala muito PPP, aquela parceria, aquela integração, entre, aproveitar a integração da sua segurança com a cadeia logística e de transporte, e fazer a aproximação. Acho que quando se tem essa parceria, quando se tem essa aproximação, porque isso faz com que a informação chegue mais rápido na segurança pública, para que ela possa agir. Então, assim, boas práticas, a gente fala, podemos falar aqui várias boas práticas aí, que é a questão de vamos orientar seu motorista, ele passar ser um olho vivo na estrada, ele viu um carro suspeito, ele manda uma mensagem. Então, tem várias boas, a gente pode citar isso aí. Mas, assim, isso vai acontecer de alguma forma, mas quando há uma aproximação, isso é automático. Sim. Isso é automático. E a gente precisa... uma das coisas que a gente procurou quebrar, essa resistência de aproximação entre o setor público e o privado. Então, mas quando a gente conseguiu fazer isso, hoje a gente chama para uma reunião, hoje o pessoal senta em volta da mesa ali, todas as suas seguranças, cada um fala das suas atribuições ali, fala do que tem sido feito, e cada um traz aquilo, e o setor privado traz ali os seus problemas, e aí vamos tentar, como que a gente vai tentar resolver? Porque a gente fala que a segurança é dever de todos. Sim. Entendeu? Ela não é só não é só dever, a Constituição é bem clara, ela não é só dever da segurança pública, é dever nosso também. Então, claro. A segurança é feita com todos. Então, se a gente criar a melhor boa prática é a aproximação do setor privado com o setor público. E agora a gente para pensar, né, nessa questão dos roubos, dos furtos e tudo mais. Agora, como é que essas empresas elas se recuperam financeiramente quando sofrem um roubo de carga? Porque a gente estava comentando, ninguém quer roubar grama, né? Ninguém vai roubar mato. A galera vai roubar ali o que realmente tem valor. E isso alguém sai perdendo, claro, falamos também, mas como é que elas podem se recuperar financeiramente? Olha, quando a gente fala do transporte, do roubo ou de um sinistro, né? A gente tem prejuízos também, não é só no roubo, né? A gente fala também do um tombamento hoje, a gente está sempre vendo aí circular nas mídias o saque de carga. Então tombou, o pessoal vai lá, saqueia tudo, é a perda total. Então Sim. É um prejuízo. É como se tivesse roubado a carga toda. Então a gente acaba sendo um prejuízo. E aí a gente tem a questão do seguro. Seguro. Hoje é obrigatoriedade, hoje é obrigado o transportador hoje é obrigado a ter seguro, tanto do RC-TRC quanto o RFDC, que é o de roubo de carga. Então ele tem que ter o seguro. Ele tem a negociação com o cliente dele, o embarcador. Então ele não é simplesmente ele toma aquele impacto ali naquele momento ali, mas ele tem já isso. Tem coisas que
ele vai aguardar a companhia de seguro, ele tem um acordo com o cliente. Sim. Então, assim, eu não acredito, assim, vamos falar como que ele vai se recuperar de alguma, a recuperação dele ela vem na sequência, porque ele vai ter ali o ressarcimento de seguro. Sim. Ele vai ter o ressarcimento de seguro, ele vai ter um acordo com o cliente, com o embarcador, com o seja o destinatário. Ele vai ter um acordo ali, questão até de você vai ter indenização, a seguradora vai indenizar, a gente vai te ressarcir. Então, assim, a gente acaba com relação à empresa, tá? Isso tá dentro do risco. Tá, já está incluso ali. Já está incluso no risco dela. É meio que como se fosse uma cláusula ali. Já está no risco, faz parte do risco. Ele já prevê esse risco, porque ele não tem como, senão ele não teria nem como operar, né? Então ele já tá incluído. Ele não espera o roubo. Claro. Não espera o roubo, não espera o acidente. Mas é um risco que se corre a qualquer momento. Então, assim, o seguro vai pagar e ele vai ressarcir o cliente dele lá. Eu tenho que pagar meu cliente, o meu cliente quer receber, o meu cliente faturou para mim. Beleza. Eu vou abrir mão de alguma coisa e vou me ressarcir. Vou pagar meu cliente, mas vou guardar o seguro e me ressarcir. Então, muitas vezes há um acordo ali. Então, assim, a coisa não é... Cara, tão profunda ali, assim. Perdeu. Aí eu te falo, é simples. Uma carga hoje de cigarro, é em torno de 5 milhões de reais, uma carreta de cigarro hoje. Tá. A média de 5 milhões de reais. Roubou uma carreta de 5 milhões de reais. Você pega, por exemplo, hoje um abate do Brasil, né? Que é a antiga Souza Cruz. 5 milhões, o que é 5 milhões para um volume de carga que sai de lá? Então, assim, a gente percebe, isso está no risco. Está no risco. Tá no risco. E a gente não quer que aconteça, obviamente, né, o furto, o roubo, até o tombar, mas quais são as perspectivas para redução de roubo de cargas no Brasil? Tem algum avanço concreto, alguma coisa que a gente possa considerar como uma redução de roubo? O que a gente pode dizer? Existem alguns projetos de lei já vem circulando aí, regulamentação do jammer, até o aumento da pena do receptador. Tem alguns estados, como eu disse, tem alguns estados que já é lei, né? Tem um decreto de lei em alguns estados que acontece o roubo e encontrou a mercadoria dentro de um receptador. O receptador foi preso, a inscrição estadual dele é automaticamente cassada. Então, assim, existe alguns estados. Existe um projeto de lei também lá que está em tramitação lá na Câmara Federal, que é a cassação do CNPJ, mas isso está, como diz, tá indo, mas não a passos largos, né? Que a gente espera isso já está há alguns anos lá e a coisa não anda. E uma coisa que eu acredito que já evoluiu bastante com o marco do transportador aí, foi a questão da pena da receptação aí, está aumentando e a gente espera que isso vai ajudar bastante. E a melhor prática ainda, eu falo o seguinte, é exatamente essa a aproximação do setor público com o setor privado, para tratar o assunto, para levar o assunto, porque a gente percebe que tem coisas que eu brinco com os colegas que nós temos informação, o setor privado tem informação que o setor público não tem. Sim. Então, assim, quando se tem essa aproximação, e muitas vezes o setor público ele não conhece, ele não tem o conhecimento de uma operação. Então, quando há aproximação, ele vai conhecer a operação daquele transporte, daquele transportador. E o transportador vai mostrar para ele como que funciona. Sim. E aí ele vai conseguir trabalhar as operações, trabalhar a inteligência no combate ao crime de roubo de carga daquele determinado transportador. Às vezes ele está sofrendo com algum roubo de carga, e aí fica mais fácil da segurança pública trabalhar isso aí. Quando ela passa a conhecer o sistema, ela consegue a projetar, criar projetos, criar ações para combater o crime. Ótimo. A gente chegou a mencionar aqui, falar um pouco do FETSENG também, né? Da FETSENG. E aí eu queria saber o que é a FETSENG e qual o papel no fortalecimento do setor de transporte em Minas Gerais. Como que ela contribui aí? Tá. A FETSENG hoje
ela é a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Minas Gerais. Tá. Ela está ligada à CNT, né? A Confederação Nacional do Transporte. A Federação das Empresas, ela tem aqui os sindicatos que são ligados a ela, são filiados a ela, que nós temos o CETSUL do sul de Minas, a gente tem o CETRIM no Triângulo Mineiro, a gente tem o CETCJF em Juiz de Fora, a gente tem o CETCOM em Contagem e tem o CETSENG, que é aqui em BH. E qual que é o papel nosso? O papel nosso é representar o transporte. Fazer a representação do transporte dentro do estado e é o que a gente faz, é o que a gente procura fazer, o que a gente faz hoje é representar o transporte, representar essa cadeia logística aí junto às autoridades, junto às forças de segurança, levar a orientação, ajudar o transportador com orientações ali, dando suporte para ele em alguns casos. Às vezes o papel que eu faço muito é dar esse suporte para o transportador quando ele tem problema de roubo, acidente, ou às vezes está com problema interno. Então eles procuram a gente lá, me procuram, eu dou esse suporte para ele. Mas a federação, o papel dela é representar o setor aqui. Então, como ela é ligada ao sistema, à CNT, que está dentro do sistema S, né, que está dentro do sistema Senat ali. Então, esse é o nosso papel hoje. Legal. A federação hoje, ela faz esse papel, faz muito bem feito hoje dentro do estado, assim como a gente tem outras federações no Brasil. A gente tem a FETranscargas lá no Rio de Janeiro, a gente tem a FETranscargas no Espírito Santo. Então, assim, tem outras federações, cada estado tem sua federação. Que representa, legal. Para representar o setor de transporte hoje. Aí representa o setor de transporte tanto na área política como na área social. Então, assim, a gente, das atividades do governo, além não só do roubo de carga, mas a gente tem representatividade também no setor ambiental, no setor de mobilidade urbana. Então, a gente faz essa representatividade. Que legal. E como é que o setor de transporte contribui para a economia brasileira e quais os principais desafios enfrentados atualmente? Até porque desafio a gente tem em tudo quanto é lugar. Não, com certeza. Agora, a gente sabe que hoje o Brasil, você viu aí, 65% hoje está em cima de rodas, né? Exato. E a gente sabe que o Brasil hoje... nós vimos isso na última greve de caminhoneiro, né? Ah, é verdade. Nós vimos isso na última greve de caminhoneiro, quando eles resolveram parar mesmo e a gente viu como que o Brasil ficou, né? Pois é, caótico. Faltou combustível, faltou comida, começou a faltar insumo, começou a faltar... Isso foi começaram a vazia. Uns quase 7 anos atrás. Foi 2018. Isso. Foi. 2018. Então, assim, eu rodei bastante, viu? Rodei bastante para ver como é que estava a estrada, como é que estavam os movimentos aí. Eu fui daqui para São Paulo, fui daqui para o lado do Rio, para ver como é que estava a movimentação. E assim, os caras pararam mesmo, e falaram, não vou mudar. Então, assim, aí a gente já percebe qual que é a contribuição. Quando a gente relembra a greve, a gente já tem uma noção qual que é a representatividade do setor de transporte hoje dentro para o país. Então, o transporte hoje, ele tem 65% hoje circulando no país hoje, fazendo circular dentro do país mercadoria, com o PIB do Brasil. E se você vai para aquela região do norte, do nordeste, você vai para a região centro-oeste, o norte ali, cara, você não tem noção da quantidade de carretas rodando ali, transportando o agronegócio. Onde? E a gente ainda tem a ferrovia, né? Lá no norte a gente tem a ferrovia e a hidrovia, né? Que ainda ainda tem lá o transporte lá, fluvial lá na Amazônia lá, ainda tem uma parte de ferrovias. Então, além das ferrovias, a gente tem o transporte rodoviário hoje. Eu costumo brincar o seguinte, se o transporte rodoviário resolver mesmo parar, o Brasil para. Para. É verdade, mas Se ele resolver parar, se o transporte falar assim, olha, a partir de hoje ninguém transporta mais nada. Travou o país. Pois para tudo. Porque tá tudo em cima de roda, velho. Tudo em cima de roda. Aí o cara fala, não, mas e aéreo? E o trem? Mas para chegar no trem,
Tem que ensinar, porque o trem não vai lá na fazenda, o trem não vai lá na fazenda buscar. O caminhão tem que levar até lá, tem que levar até lá a área logística. É verdade. Aí tem a carga aérea. O caminhão tem que levar até a logística da companhia aérea para que essa carga seja despachada. E quando chegar lá, ela tem que ser levada para de outro caminhão. lugar, então, como, né? Então, assim, o transporte rodoviário hoje, ele fomenta bem, ele fomenta, assim, a gente fala 65%, mas eu costumo dizer que isso sobe até se a gente for fazer uma conta melhor, isso acho que ainda acaba subindo um pouquinho, porque se a gente pegar essa cadeia de transporte de ferroviário e hidrovia, para chegar lá no barco, o caminhão tem que levar lá, isso não vai nas costas. Uhum. Então, assim, a gente, para chegar lá no barco, depois subir, depois tem que tirar e levar. Então, assim, é muito, o transporte de carga, a contribuição dele é muito grande para o país, movimenta-se ele faz movimentar um PIB muito grande dentro do país, faz movimentar uma cadeia financeira, financeira dentro do transporte hoje, a gente, vamos analisar aí, uma carga hoje de nióbio, uma carga de 5 milhões, 6 milhões. Uhum. E ela vem aí, está indo para o porto. Agora você imagina 10, 15 carretas dessas, 15 bitrem desses seguindo para o porto, a cada quase 10 milhões de reais ali. Olha a quantidade, olha o valor financeiro que está circulando ali. Sim. Então, assim, e isso está indo para exportação, isso vai para voltar para fazer dinheiro para o país, então se faz circular. O transporte hoje ele sustenta boa parte do país. Uhum. Sim, aí, se parar... Acompanhado do agro aí, e se parar para o agro. Uma coisa vai encavalando na outra, né? O agro depende muito do transporte, né? O pessoal fala, o agro movimento, o agro é que está sustentando o país, mas é o agro e o transporte. Sim, claro. Eu falo que é o agro e o transporte, porque o agro, se não tiver o transporte, ele não vai ter como escoar o produtor rural, ele não vai ter como escoar a sua produção. Então, ele precisa do transporte. Então, é o agro e o transporte ali andando junto ali, e a gente viu isso na greve de 2018, a gente percebeu isso, a gente viu que realmente deu uma travada boa no país e muita gente sofreu, várias pessoas sofreram impacto com isso. Sim, com certeza, dos menores aos maiores. Sim. Até a gente que, assim, né, digamos, somos os menores, sofremos as consequências, então imagina a confusão que não foi nesse período aí. Mas o que o setor espera das políticas públicas de segurança e logística nos próximos anos? Porque a gente falou de passado, a gente está falando aí de tecnologia, de presente, mas também pensando um pouco adiante. O que a gente espera aí dessas políticas públicas de segurança e logística? Vamos falando em segurança, né? A gente vou falar... Projetos, tem alguns projetos, a gente tem alguns projetos que estão parados lá, de projetos de combate ao roubo de carga, então está parado lá. Isso precisava andar, porque é algo que o transportador espera, porque o transportador sofre, a gente falando de roubo de carga, o transportador sofre com roubo de carga. É verdade. Mas se a gente não tem leis eficientes para punir, isso não vai acabar. E a gente espera que essas políticas públicas venham facilitar a vida do transportador, da cadeia logística na questão de leis, e venha prejudicar o setor venha prejudicar as quadrilhas. Então, assim, as quadrilhas que fomentam aí, usam o transporte de carga para fomentar o roubo, fomentar a sua vida aí. E a gente espera a gente trabalha para isso. Uhum. O transportador hoje, somente a gente vamos falar aí da representatividade na federação, CNT, NTC, Associação Nacional aí, eles trabalham essas melhorias aí, eles trabalham melhorias para o setor junto à segurança pública, junto a essas políticas públicas aí, para que o transportador possa trabalhar com tranquilidade, sem sofrer muita pena, porque o transportador sofre muito. Cara. O transporte de carga, ele acaba sofrendo muito com as penas, com a legislação, e é uma coisa que o pessoal vem brigando muito. A gente hoje até um colega discutiu hoje a questão voltou, parece que vai voltar agora, era 8 horas a hora de descanso motorista, agora é 11.
Nossa. Então, assim, um caminhão parado 11 horas. Então, assim, eu acho que é algo que a gente procura nem entrar, são discussões grandes aí, para chegar a esse ponto aí de 11 horas, um veículo parado. Mas se você analisar bem, um veículo parado 11 horas, ele acaba trazendo um impacto. Poxa, mas é por causa do motorista. Não. Mas mesmo assim ele acaba trazendo um impacto. Mas assim, são coisas que precisam... Tem algumas coisas no país que precisam ser revistas. Eu vejo dessa forma. Entendeu? Sim, muito bem. E como que a integração entre transportadoras, sindicatos e autoridades pode fortalecer esse combate de roubo de carga que a gente tanto fala aqui? Eu volto a dizer essa integração, né? Essa aproximação aí. Uma coisa fortalece a outra. Sim, a gente faz reuniões, leva o pessoal para dentro para a mesa, vamos discutir, os sindicatos e as federações levam os problemas para a segurança pública. Olha, nós temos um problema nessa região. É o que a gente faz. Olha, é o que nós fizemos trazendo, por exemplo, do comitê, é o que nós fizemos na última reunião. Olha, existe um problema lá no norte de Minas, que é um problema crônico. A gente tem um problema grande de roubo de carga lá, que já vem se arrastando aí por longos anos aí, e a gente precisa criar alguma estratégia para ver se a gente consegue acabar ou reduzir esse problema lá. Esse foi o nosso papel. Levamos para a segurança pública acatou e vamos criar projeto. Vamos criar, vamos trabalhar, vamos sentar com a autoridade policial da região, vamos conversar, ver o que ele está precisando lá. Aí que eu digo, essa parceria e essa aproximação é o que faz a coisa acontecer. Claro. Porque é a mesma coisa, se você não levar o seu problema, se você não chegar no médico e falar, seu doutor, eu tô com uma dor aqui no braço aqui, ele não vai saber que você tá com a dor no braço. Olhar e falar, olha, você tá com uma dor no braço. Então a gente precisa as pessoas precisam levar o problema. O que eu digo muito pro transportador, cara, você tá com um problema lá, você tem que comunicar às autoridades. Claro, Porque se você não levar, eles não vão saber. Eles não têm a bola de cristal para dizer assim, olha, o transportador lá vai ser roubado, Não tem a bola de cristal. Se você não comunicar... uma das coisas que eu oriento muito lá, a primeira coisa que eu falo, pessoal, registra a ocorrência. Sim. Foi roubado, manda seu motorista para a delegacia, pega ele, manda ligar no 190, registra a ocorrência. A segurança pública precisa ter ciência do que está acontecendo. Porque senão a gente não vai conseguir acabar, a gente não vai conseguir reduzir isso. A gente tem que levar o conhecimento e aproximar. Essa aproximação aí é fundamental para a coisa acontecer. Claro, e é sempre bom frisar essas informações e sempre conectar. A gente falou aí que uma coisa complementa a outra, e falando em complementar uma coisa com a outra, eu tô sabendo aí de um evento que vai acontecer no dia 7 de maio, né, que é o evento Segurança em Movimento, vai acontecer lá em Pouso Alegre, e ele propõe aí integrar estratégias entre as empresas, entre as autoridades. Quais são os principais objetivos dessa iniciativa, desse evento aí, que vai acontecer em breve? Primeiro, vender o peixe do evento, né? Claro, importante. Esse evento, esse seminário, o ano passado, foi proposto, né, pelo pessoal da região. O chefe da PRF lá, era o chefe da delegacia, o inspetor João, ele propôs a gente fazer um evento lá junto com as forças de segurança, e fizemos ano passado, deu certo, foi uma coisa bacana, foi feito lá, o sindicato do Sete Sul envolveu, convocou seus associados, os transportadores, mais os transportadores da região, donos de postos, colocamos todo mundo dentro da sala, houve palestras, houve aquela integração, aquele network ali depois, dá seu contato aqui, tem problema. E aí, esse ano, surgiu a ideia de fazer o segundo. E aí, só que a gente pensava em fazer algo mais caseiro, igual nós fizemos ano passado. Mas aí a coisa ganhou um corpo, né? A gente veio a ideia da gente não só tratar o roubo de carga, mas também tratar a segurança viária, que a gente está entrando no Maio Amarelo aí, e aí
vão ser 2 momentos. A parte da manhã a gente vai falar sobre segurança viária, prevenção de acidentes, tecnologias, vai ser falado na parte da manhã, impactos no seguro. E na parte da tarde a gente vai falar sobre roubo de carga. A gente vai ter palestras lá, vamos criar alguns painéis lá, onde a gente vai tratar o assunto, vamos discutir o assunto lá, vamos levar especialistas para falar lá. A gente já tem alguns palestrantes convidados aí, eles vão lá falar. E a ideia é exatamente aproximar o setor privado. O maior foco é aproximar o setor privado do setor público. Que a gente falou bastante disso. Então, assim, esse é o maior foco ali. Porque quando a gente faz, é aquilo que eu disse, quando a gente faz com que quando eu apresento para o setor público a minha empresa e apresento para ele qual é o meu problema, e ele passa a conhecer qual é o meu negócio, ele consegue... Aí ele vai usar a inteligência. Ele vai pegar o setor de inteligência e falar, olha, está tendo um problema lá, a operação dele é essa, o que a gente pode fazer? Aí eles vão começar a criar, e a polícia vai criar o trabalho delas, estratégias para combater aquele crime. Então, a ideia é colocar todo mundo ali, a gente vai ter aqueles momentos de network ali, bate-papo, a gente vai apresentar algumas propostas. Inclusive, a Câmara Técnica vai reunir no dia seguinte, no dia 8, já está... A reunião a reunião bimestral vai acontecer lá, a Câmara Técnica vai reunir com as autoridades da região, com as autoridades da região lá, para a gente ir, empresários também da região. Teve alguns empresários-chave lá, o presidente do sindicato foi convidado para participar da Câmara Técnica, para trazer para a Câmara Técnica qual é o problema que eles têm enfrentado lá. Entendeu? Aí a gente vai ouvi-los, como foi ouvido o pessoal lá do norte de Minas, a gente vai ouvi-los também, e aí vamos trabalhar. O tema que a gente, como eu já disse antes, o tema que a gente vai trabalhar lá e uma coisa que eles têm reclamado, que chega a reclamação muito, que é o roubo de café, que é uma região que tem uma grande produção de café. Além de ter uma grande produção de café, lá a gente tem uma grande logística no café, né? A gente tem Varginha, tem Guaxupé, que tem um polo logístico de café ali. Então, assim, os grandes armazéns de café. Varginha tem a aduaneira lá, que faz o desembaraço do café exportação, já sai ali nos containers para ser o porto. E Guaxupé também sai bastante café de exportação. Então, assim, ali a câmara logística de café ali é muito grande. E os grandes armazéns estão ali no sul de Minas. Então, a gente vai aproveitar para tratar esse assunto, aproximar esse pessoal da segurança pública. Essa é a ideia. Esse é o principal objetivo do evento, é essa aproximação, a gente fazer com que as pessoas conheçam o trabalho da polícia, porque também muita gente está de fora também, não tem conhecimento do que a polícia tem feito, né? A gente que vive isso, a gente já tem conhecimento, sabe, como eu disse aqui, o pessoal tem feito um bom trabalho. Eu costumo dizer que eu sou testemunho disso. Eles têm feito um bom trabalho dentro do Estado. Só que quem está de fora, às vezes o cara sofre um roubo, fui roubado e tal, a polícia não fez nada, mas ele não sabe, ele não busca, ele não tem conhecimento do que está sendo feito por trás. Então, a gente vai levar, a polícia o pessoal da sua segurança vai explanar lá, vai ter oportunidade de falar do trabalho, das ações que têm sido feitas. Legal. Então, assim, E um grande objetivo, né? Essa aproximação aí, a gente vai ter parceiros lá. Inclusive a Save vai estar com a gente lá. A Save vai estar com a gente lá, participando com a gente lá, e acho que vai ser bacana, cara. Assim, a expectativa desse evento está superando, entendeu? A gente está achando... Que legal. Foi algo que ela deu um salto, assim, bacana, de procura para participação, o pessoal abraçando o evento, o pessoal da região lá, que ótimo, tão próximo da gente lá, tá procurando abraçar o evento. Então, assim, acho que vai ser legal, cara. Que legal, com certeza. Então o público pode esperar muita coisa bacana desse evento aí, com muitos parceiros, pessoas que vão ali para agregar de fato, né? Então vão ter também os seminários. Quais são as parcerias e impacto para o setor de transporte e segurança no sul de Minas que tudo isso vai ter? Qual o impacto que tudo isso vai causar?
Sul de Minas, como eu disse no início, né, sul de Minas tá do lado ali de São Paulo, né, cara? Então, assim, Sim. as pessoas falam muito, né, de roubos ali, tá fácil, o cara roubou, atravessou São Paulo, vai lá, registrou, bem ali, tá bem no miolinho ali. Então, esse evento e essa aproximação, que a gente vai trazer um impacto bacana ali para o transportador, para a cadeia logística ali, a gente tem muita indústria ali, tem muita empresa de logística, e os pessoal vão ver a coisa acontecer, vão ver que existe um trabalho sendo feito. Tem um problema? Tem. Nós não isentamos o problema. Uhum. Existe um problema lá, existe um problema de roubo de carga, existe o risco, mas existe um trabalho por trás disso. Claro. E tem sido feito um trabalho. E a gente vai mostrar que existe um trabalho, vai mostrar que existe pessoas que estão preocupadas com o problema, e aí a gente vai procurar trazer também essas pessoas, esses empresários, essas empresas, para se aproximar, para eles também nos ajudar, para ajudar a segurança pública a combater, a resolver o problema. Sim. E o interessante é que quando eu conversei com o Tavares, eu falei, Tavares, nós vamos colocar 4 parceiros lá. Então, assim, a gente quer levar parceiros que vão agregar para o pessoal que vai estar lá. Então, a gente vai levar parceiros que agregam. A gente vai levar uma empresa de gerenciamento de risco, vamos levar a SAFE, vamos levar uma empresa de vigilância e vamos levar uma empresa de consultoria. Que legal. Então, assim, uma empresa de consultoria de seguro. São os parceiros que vão estar lá e a gente vai apresentar. E são empresas, assim, são empresas idôneas, empresas que a gente conhece, que dá um impacto, que trabalha, que faz a coisa acontecer, entendeu? Sim. Que preocupa com o problema. Porque não adianta eu pegar, eu brinquei com o Terrido, não adianta a gente falar assim, tem um monte de gente querendo botar a plaquinha dele lá, colocar o nome dele lá, mas a gente precisa de parceiros lá que vá somar com a gente. Sim. Que vá sentar, se a gente precisar sentar em volta de uma mesa lá com o transportador, com o operador logístico lá da região e quiser, a gente vai sentar com esse parceiro lá, esse parceiro aqui vai te ajudar. Então a gente tem a gente procurou fazer uma coisa bem enxuta, amadurecemos o evento. Ano passado nós não tivemos parceiro nenhum. Foi um evento foi bem dirigido pelo SESC Senat, pela FETSENG, pelo SETSUL e pela PRF. Esse ano está sendo conduzido pela SIM-PRF, que é o Sindicato da Polícia Rodoviária Federal, FETSENG, SESC Senat e o SETSUL. Então, assim, a gente procurou botar as pessoas certas no lugar certo. Foi bem certeiro mesmo. Então, assim, a ideia é essa, a ideia é a gente trabalhar e a gente unir ali, a ideia é unir para dar um impacto ali, com certeza a gente vai ter resultados ali. Muito bom. E tem alguma rede social que o pessoal pode procurar para encontrar informações do curso, até mesmo informações aí sobre todo esse assunto aí que a gente está falando, de roubo de carga e tudo mais? Tem alguma coisa que a gente pode indicar para o pessoal? O pessoal pode entrar nas redes sociais da FETSEG, lá tem o Instagram, tem o LinkedIn, pode entrar nas redes sociais do SESC Senat também, que fala muita coisa. O próprio CNT da NTC, tem as redes sociais da NTC lá também, traz muita coisa, traz muita informação também dos assuntos que a gente está falando aqui. Eu acho que o mais importante aí é as pessoas interagir e conhecer o problema, cara. Com certeza. E fazer alguma coisa para... Com certeza. Tem que fazer o negócio acontecer. Vamos fazer a nossa parte para a coisa acontecer. Com certeza. A segurança pública está fazendo, então vamos fazer também, né? Eu vejo assim, poxa, como é que eu vou cobrar da segurança pública se eu não estou fazendo? Exato. Como é que eu vou cobrar? Então a gente tem que fazer. Tem que fazer a parte. É isso aí. Meu amigo, foi um prazer enorme conversar com você sobre esse assunto. Acho que foi muito esclarecedor, com muito detalhe, rico. Acho que foi um episódio muito rico, que as pessoas vão aprender também muita coisa. Agradeço demais a sua participação aqui. Sucesso para você. E que esse evento também vai ser incrível. A gente vai estar lá, a SAVE vai estar lá com vocês para acompanhar tudo de perto. Poxa, vai ser bacana, cara. A gente se sente honrado, né? Pelo convite, a gente está aqui, pelo histórico de vida da gente, né? De onde a gente saiu, onde a gente chegou. Então, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar
nasci, criei dentro de uma favela, cara, e hoje, onde eu cheguei, cara, assim, as pessoas olhavam, não dava nada pra gente, as pessoas que olhavam pra mim não dava nada, e onde a gente chegou, mas assim, não foi por acaso. Claro. A gente sabe que não foi por acaso, a gente trabalhou, e outro dia eu tava dando um bate-papo assim, agradecendo o pessoal, eu falei, poxa, cara, quando eu disse que eu fui criado dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, cresci ali e cheguei onde eu cheguei, casado, tenho 2 filhos maravilhosos. Então, assim, a gente... Uma esposa que sempre trabalhou comigo, sempre caminhou comigo. Junto. Então, assim... E eu olhar para trás, cara, assim... Meu pai era mestre de obra, minha mãe era lavadeira. Minha mãe não sabe assinar o nome dela, mas ela dizia, vai estudar. Entendeu, cara? Então, assim... Cara, isso não tem preço, cara. Com certeza, isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Então, assim, eu agradeço a Save aí pela essa oportunidade. A gente conta com a gente está lá como parceiro. O pessoal sabe disso, o Wander sabe disso, o Tavares sabe, a gente está lá sempre... Parceiro Tavares, nós sempre juntos, Tavares, precisando disso aqui, a gente sempre fala no WhatsApp, a gente fala, não, peraí que eu vou te ajudar. E assim, cara, conta com a gente, cara, a gente... É grato, cara, e com certeza vai ser um sucesso, cara. Com certeza. Bom, quero deixar um presentinho, então, para você aqui do nosso dia de hoje, dessa conversa. É só uma lembrancinha simbólica pra gente lembrar do dia de hoje com muito carinho, que esse episódio que teve aí um convidado ilustre, palmas para você, foi muito bacana também conhecer um pouco da sua história, das suas origens também, e ver onde chegou, né? Olha aí onde nós estamos. Nós estamos aqui, ó, no Hope Pod Save, o podcast da Save. Isso é sucesso, cara. Isso é maravilha. É sucesso, é um sucesso contra sucesso. Isso é maravilha, cara. A gente... E assim, as pessoas falam, pô, você tinha que fazer isso, fazer aquilo. Cara, nada disso enche meus olhos, cara. Se a gente... O que alimenta, o que enche o meu ego não é isso, cara. Não é um currículo, não é um certificado, pós-graduação, mestrado, não é isso. O que vai alimentar, o que faça o alimento do meu ego é esse bate-papo, essa amizade que a gente cria, esse pessoal que a gente está sempre perto aí, que a gente pode ligar, pô, Wander, tô precisando de uma ajuda aqui, me ajuda com isso aqui, liga pro Tavares, liga pro Coronel Roger, liga pra uma pessoa, liga pro Territo, pô, me ajuda, me auxilia nisso aqui, o que eu faço? Então, assim, isso, cara, isso não tem preço. Com certeza. Isso não tem preço. Então, são coisas que, vai ter que fazer isso, posta aí, não, cara, esquece, acho que a coisa não é por aí, a gente, o que enriquece a gente é isso aí, cara, esse bate-papo, essa aproximação. Essa troca, né? Sim, essa troca de experiência. Que é muito bom. Eu acho que isso vale mais, isso vale muito, cara, isso não tem preço. Com certeza. Aí eu agradeço o presente, tá? Imagina. Cara, isso aqui cara, isso aqui tem valor. É muito simbólico, cara. Não, isso aqui tem valor, cara. Isso aqui tem valor, cara. Isso aqui, às vezes as pessoas falam assim, não, o cara ganhou um copo. Não, isso aqui tem valor, cara. Claro. Isso aqui, se você chegar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, chegar na minha casa, vai estar lá, cara. E toda vez que você olhar, você vai lembrar do dia de hoje, com dessa certeza. Conversa tão bonita que a gente teve e que ficou pra história já. Com certeza, cara. Não Tamo junto, tá? Tamo junto e que precisar, tamo aí à disposição. Muito obrigado. Pessoal, é isso. Tivemos aí um episódio super enriquecedor, maravilhoso, digno de pausar, fazer anotação, sabe? Pegar todas as informações, porque a Save sempre vai trazer coisa boa pra você. Eu falo, anota isso também. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, assina o nosso canal aqui do YouTube, não esquece de ativar o sininho também para receber as notificações quando tiver episódio novo. Tamo no Spotify, tamo por aí, tamo online roteando. É isso aí. Hope, galera, e até a próxima.